estais nos céus. Santificado seja o vosso nome, Senhor. Que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentações, e livrai-nos, Pai, de todo mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-me nas provas desta vida. Dai-me força para suportá-las sem murmurar. Afastai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada a nenhum espírito que tentasse iludir-me e conduzir no caminho do mal. Esclarecei minha consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me de sobre os olhos o véu do orgulho, capaz de impedir-lhes perceber e confessá-los a mim mesmo. A ti, sobretudo, bondoso anjo da guarda, que mais particularmente velais por mim, e a todos vós, espíritos protetores, que por mim vos interessais, fazei que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, que elas sejam atendidas segundo a vontade de Deus. Que a paz que irradia do coração de Jesus e que abrange toda a terra possa ser assimilada por todos os corações aqui presentes, tanto encarnados quanto os desencarnados, para que de posse dessa paz possamos compreender as leis que regem o mundo espiritual e ter a sabedoria de praticá-las em nossa vida diária. Em nome do nosso Mestre amado Jesus, da irmã veneranda e sua equipe espiritual que nos assiste, bem como dos nossos anjos da guarda, solicitamos que a água aqui exposta seja fluidificada em nosso benefício. Que essa seja, Senhor. Damos graças a Deus. Boa noite, gente. A gente viu a semana passada o segundo mecanismo que fez com que o nosso amigo Licínio vencesse as pseudo-legítimas verdades. E hoje a gente vai ver uma outra que é como eu falo para vocês, de todas elas é a mais preocupante, sabe? Porque o narcisismo, que é você se envaidecer de si mesmo, exaltando o seu orgulho, é algo que toca bem perto de todos os corações. A pessoa, quando ela é ofendida nos seus narcisismos, ela reage de pronto, sabe? E é muito delicado isso, porque se você quiser chamar uma pessoa para brigas, diga que ele é orgulhoso. Né? Você pode falar qualquer coisa com ele, mas se você disser que ele é orgulhoso, a coisa complica. Normalmente as pessoas não enxergam seu orgulho. Por não enxergar seu orgulho, por elas já não serem humildes, elas se sentem muito ofendidas. Então, é a parte mais difícil de você vencer dessas pseudo-legítimas verdades. Porque no relacionamento que você tem, do ponto de vista do sexo, do poder e do dinheiro, você está se enaltecendo no relacionamento com os outros, e é um relacionamento direto de você com os outros, entende?
Quando você é questionado no seu narcisismo, é uma questão íntima de você com você. E muitas vezes você é questionado sem que o outro queira te ofender. O que é mais delicado ainda, sabe? Às vezes as pessoas estão agindo de uma maneira simples, entende? Da maneira que eles são. E muitas vezes, dessa maneira que eles são, as pessoas se sentem ofendidas. E a pessoa não tem nada a ver com isso, sabe? Então a gente vai ver alguns detalhes hoje que é bom a gente parar para refletir. Porque eu te asseguro que a gente passou, passa e ainda vai passar muito por situações desse jeito, sabe? Então o Alírio faz o seguinte questionamento: resistência aos ataques através da calúnia, antipatia, azedumes, desprezo, assédio sexual, com a perseverança, renúncia, coragem e a fé. Você resistir a um ataque de calúnia é muito complicado, sabe? Porque a pessoa que usa da calúnia, ela está agindo maliciosamente para querer te prejudicar. A gente já viu que nas obsessões odiosas, você tem 3 classes de espíritos que vêm te questionar. Aqueles que querem se vingar de você, e esse você tem que saber ter bom senso para aceitar e fazer o que deve. Aqueles que têm inveja, e esse é a grande maioria, sabe? Porque se você for ver a questão do livro dos Espíritos, que Kardec pergunta, por que é que os espíritos inferiores vêm nos provocar e nos querer tirar do bom caminho? E a resposta foi só uma: por inveja. Então, a pessoa que é detentor desse sentimento inferior, e diga-se de passagem, todos nós temos um pouco disso. Porque em todos nós prevalece mais o lado negativo do que o positivo. Então, vez por outra, você está sendo invejoso e você não percebe. Porque inveja, a definição é aquela sensação de desgosto e raiva que eu sinto com a posse ou com o sucesso dos outros. Você ficou desgostoso porque alguém teve posse ou sucesso de alguma coisa, isso aí já é inveja. Não é só você ter raiva e querer depreciar a pessoa, é você ficar desgostoso. Então que a gente amplie um pouco essa definição para os nossos conceitos, para que a gente veja que muitas vezes a pessoa fica desgostosa com alguma coisa que fulano fez. E o que é mais interessante, a maioria das vezes quando a gente vê esse sentimento de inveja, de desgosto tomar conta, muitas vezes as pessoas já vão direto para a calúnia, né? Ah, é assim porque roubou, é porque ludibriou, é porque explorou da vantagem, entendeu? É porque a vida deu, a vida floresceu mais a ele do que a minha, por isso. Isso é tudo sentimento de inveja, sabe? Então, os espíritos inferiores, eles sabem manipular esse sentimento, porque esse sentimento ainda faz parte da gente. E a gente já viu que a influência que vem para nos tirar do eixo vem através de pensamento intuitivo, de sonho e de terceiro. De pensamento intuitivo, de sonho, você lida consigo mesmo. É uma coisa que depende de você, com você mesmo. Daí, pensamento intuitivo, quando você está em vigília, sabendo analisar as ideias que te chegam e você vai fazer escolha. Né? Dos sonhos é a mesma coisa, não só através do sonho, mas de como você acorda no dia seguinte. Agora, o problema é através de terceiro, porque você não tem como frear. Esse terceiro pode ser uma pessoa que está dentro da tua casa. A gente tem que entender que o nosso lar é de provas e expiações. No meio dele, vai ter um filho, ou um marido, ou uma mãe, ou alguém que está lá, catucando, tá entendendo? É assim que é nosso lar. E a gente tem que saber conviver nesse lar
para que a gente tome medidas corretas e consiga educar todos. Então, a calúnia é algo muito fácil de acontecer. E hoje em dia você vê nos meios sociais essa atitude de calúnia, entende? Que as pessoas revestem com o nome de fake news. É onde tem calúnia com inveja. E o tempo todo você é convidado a parar, pensar e ver, será que isso aqui que está me chegando é verdade mesmo? Será que eu posso mandar isso adiante? Ou será que eu não devo ficar parado com isso? Porque se você pega uma notícia falsa, caluniosa, entende? E que você vê que é mais um sentimento de inveja que está surgindo aqui e você passa adiante, você vai se consociando com essa corrente negativa do mal, sabe? Isso não é bom para a gente. Isso é uma janela que a gente abre para que coisas negativas cheguem a cada um de nós. Então, você receber uma calúnia é algo que mexe muito com o teu interior. Entende? Eu acho que você já deve ter passado por isso. Eu acho que é difícil uma pessoa aqui na Terra não ter passado por isso. Porque sempre existe, irmãos, como o Marcelo leu aqui, ainda meninos, ainda crianças, entende? Ainda que ainda fazem parte, até de certo ponto, do primarismo da consciência. E diante desse primarismo da consciência, que está convivendo com você na mesma cidade, o que vê você, entendeu? O que alguém falou algo de você, eles levam adiante e vão falando também. Entendeu? E o que a gente tem que fazer com isso é saber fechar os nossos ouvidos, sabe? Perceber a coisa é natural. O que não devemos é assimilar a coisa negativa para a gente e querer partir para o revanchismo. Porque aí você se equipara àquele que está querendo te prejudicar. Irmã, eu passei por uma situação dessa, muito assim, no meu lado profissional. Foi uma coisa extremamente constrangedora. E a decisão que eu tomei foi colocar um processo, porque a coisa foi muito feia. Eu devia ter agido com uma prudência diferente. Não. Você tem que se defender em nome da sua profissão. Nossa, porque foi um horror o que fizeram comigo. Olha, não vamos confundir o que é da lei do homem com o que é da lei de Deus. O certo é a gente não assimilar isso, mas você se defender da sua profissão, que é manter o seu sustento, entende? Que faz parte de você sobreviver aqui na Terra, você tem que manter. E assim, não desejei mal nada, mas eu tomei a providência que eu achei, porque foi uma coisa extremamente agressiva. As situações caluniosas, elas vêm com alguma coisa que quer realmente nos prejudicar do ponto de vista humano. Entende? Então, se você está vendo que está pondo em risco a sua vida profissional, entende? Isso aí você tem que recorrer, entende? Porque você tem que se defender. Entende? O que eu estou dizendo é para você perceber, você tem que perceber. Porque não pode você assimilar aquilo, entende? Para querer revanchismo da coisa. Agora, você se defender é obrigatório. Eu acho que é uma atitude obrigatória nossa. Você se defender. Porque se você não faz isso, entende? Existe uma diferença entre você ser bom e ser bobo. A gente não deve ser bobo. Deus é bom, mas Deus não é bobo. Se você infringiu a lei dele, você vai ter que pagar até o com J. Não é assim que Jesus falou para a gente? Então, se alguém vai infringir os nossos direitos também, a gente tem que saber se defender. Porque é assim que eu vou ter que pagar para Deus. E é assim que eu também vou ter que pagar para os outros. E é assim que os outros vão ter que pagar para mim. Não pode. O que não pode é eu querer retribuir a calúnia contra a calúnia. Entende? Agora, eu me defender e o outro ser chamado a atenção para que ele pare de fazer isso, isso é uma atitude caritativa. Você levar o bem para o outro não é fazer o que o outro quer. É você levar o que é bom para ele, o que é lícito, o que é justo, entende? O que é que tem valor moral. Lembra a definição de bem? É tudo aquilo que é bom, que é lícito, que é justo, que tem valor diante da moral. Entende? Você vai ensinar um irmão desse aquele acorde para a vida, que ninguém tem que ficar vivendo de calúnia, ninguém tem que ficar criando calúnia para os outros. Ele tem que saber humildar um pouco essa inveja que ele está tendo. Entendeu? Não estou dizendo que a gente não deve pisar no outro, mas a gente levar a educação, levar o bem para o outro é dever nosso.
Se você é conivente com uma pessoa dessa e deixa ela ficar passando ilesa, ela vai continuar fazendo isso com outros, com outros, com outros, com outros. Entende? Porque as pessoas só acordam, a maioria das vezes, que essas que estão ainda no primarismo da consciência, entende? Quando elas são chamadas à responsabilidade de responder pelos seus atos. Foi exatamente por isso, porque ele fez com uma outra professora e depois fez comigo. Eu falei, não posso, porque daqui a pouco vai fazer com uma outra. Aqui você para. Aqui você para, entendeu? Você tem que se defender. Tá? Isso é da lei que seja desse jeito. Entende? O que não pode é a gente querer caluniar ele também, devolver o mal com o mal. Agora você devolver o mal com o bem, mostrando para ele que o bem é ele ser responsável pelos seus atos, para que ele caia na consciência dele isso. Entende? Isso é dever nosso. Entende? É por isso que eu gosto muito de definir as coisas. Entende? Se a consciência é a capacidade que você tem de entender e julgar a sua realidade, fazendo juízo de valor dos seus atos, a responsabilidade é eu responder pelos atos que eu pratiquei. Então, quando você chama alguém para responsabilidade, você está acordando a consciência dele, para que ele faça um juízo de valor da realidade dele, sabendo que ele vai responder pelos atos. É assim que Deus faz com a gente. Quando eu estou passando por uma expiação, é Deus me chamando para a responsabilidade daquele ato equivocado que eu fiz. Deus quer que seus filhos sejam responsáveis e conscientes. Eu não posso ser conivente com a irresponsabilidade do outro, porque ele continua sendo uma pessoa inconsciente ou inconsequente. Entendeu? O que eu não posso é levar o mal pelo mal. Entendeu? É uma situação ruim. A gente tem que saber pensar com clareza a respeito disso, sabe? Porque muitas vezes as pessoas acham que, não vou fazer nada não, vou perdoar. Isso não é perdão, gente. Perdão é eu pedir ou dar desculpa associado à remissão do erro. Você vai perdoar quando o outro se remir do erro dele. Entende? A única maneira dessas pessoas acordarem para si é sendo chamada a responsabilidade. Então, o que é da lei dos homens, que seja cumprido de acordo com a lei dos homens. O que é da lei de Deus, seja cumprido de acordo com a lei de Deus. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A gente deve ser bom, mas jamais ser bobo. Se você não fizesse nada, você está sendo bobo. É a mesma coisa, pisa em mim que eu gosto. Não é isso que Deus espera dos filhos dele. Deus espera dos filhos dele que todos cresçam. Quando Jesus pediu para que amássemos uns aos outros, como ele nos amou, veja como Jesus chamou a atenção dos outros que estavam equivocados. Sois iguais a túmulos, caiado por fora e cheio de podridão por dentro. É igual a ave de rapina. É chamar para a responsabilidade da pessoa. Entende? E ele fez isso porque ele foi caridoso, para que as pessoas acordassem para isso. Entende? Que ele veio trazer a lei de Deus, e que as pessoas estavam recusando e ofendendo ele, e ofendendo a lei de Deus. Entende? Então, que a gente tenha um bom senso em relação a isso. O que não pode é, diante das calúnias, entende? A gente agir com imprudência e querer também caluniar o outro, entende? Querer brigar, querer devolver o mal com o mal. Isso a gente não deve fazer. Mas deixar que a lei, ele responda à lei pelo ato antissocial que ele praticou, é da lei dos homens e que ele tem que respeitar. Entende como que é a coisa? Então, a maioria das vezes, essas calúnias vêm das pessoas que são invejosas mesmo. Entende? E é muito interessante isso, porque a gente não precisa ter grande destaque para você ser alvo de inveja dos outros. É desgosto e raiva que eu tenho com a posse ou o sucesso de qualquer pessoa. Então, diante disso, as pessoas ficam com sentimento de inveja. Pode falar. E a gente estava até comentando ontem, né? Foi ontem, João, que muitas vezes a inveja não é nem do ter, é do ser. Às vezes a pessoa tem muito mais do que a outra, mas às vezes um sorriso da uma, a pessoa é feliz, a pessoa é alegre, a pessoa parece, aquilo já causa inveja, é motivo de, né? Exatamente. Como ele está no livro dos Espíritos, entende? Qualquer pessoa que esteja evoluindo, que trabalhe humildade, amor, caridade, a espiritualidade inferior vem longe.
Como a gente sempre falou, na obsessão odiosa você tem a vingança, tem a inveja, entende? E tem os opositores do bem. Entende? Só de ver você fazendo o bem, para ele já é motivo de querer te derrubar. É como o Chico falou, em qualquer canto dessa terra, que você abrir o Evangelho do Cristo para aprender e trabalhar, você vai ter sempre as forças do mal querendo te enfrentar. Entende? É da lei que seja desse jeito. E às vezes a gente vê muita puerilidade as pessoas dentro da própria casa espírita, entende? Achando que porque está frequentando a casa espírita, ou porque está fazendo evangelho no lar, entende? Eles acham que só por estar fazendo isso, não é para ter nem prova nem expiação na vida deles, entende? Porque muito pelo contrário. Isso é um meio de você vencer suas provas e expiações. E não de você não ter provas e expiações. Todos nós vamos ter, entende? Porque a gente tem um passado muito delituoso. Isso não se exime de você não passar pela experiência. Entende? Você vai passar. Entende? Mas que você tenha olhos para ver, sabe que aquilo está acontecendo, entende? E que você vai trabalhar da maneira correta, vai responder à lei dos homens e vai responder à lei de Deus. E fazendo assim, entende? Você vai sair dessa vida muito melhor do que quando chegou. Entende? Eu também já tive minhas partes, poucas e boas, que eu tive que passar. E acho que ainda vou ter mais, tanto que eu estou aqui encarnado ainda. Quando você estiver encarnado, vai estar passando por isso. Sabe? É como o André Luiz fala no livro Conduta Espírita, né? Quando acaba-se um problema, sempre surge outro problema. Então, a vida é desse jeito. Então, é algo que mexe muito conosco, né? Quando você sofre uma agressão dessa. Você percebe, isso te incomoda, mas não assimile aquilo para que você, se você assimilar, você absorveu o mal com você, e você vai ser convidado a querer mesmo devolver o mal com o mal. Então perceba, mas não assimile. Divaldo gosta de dar os exemplos dele, que chama até atenção. Entende? Eles, quando uma pessoa pisa no pé dele, entende? Eles têm vontade de gritar, esbravejar, falar um monte de coisa, entende? Mas não, ele percebe, mas não assimila. Ele diz: você não acha que está pisando numa coisinha bem fofinha embaixo do seu sapato? Ele fala isso nas palestras dele. De uma maneira divertida de dizer, entende? Porque é normal você sentir a agressão. Se você não sente, você está sendo anormal. Entende? O mal vai bater na tua porta, mas antes de você abrir a porta do mal, abra a porta do bem, fazendo o bem para você e para todos em sua volta. Tá? É assim que a gente deve agir. Então, ele, dentro das calúnias que recebeu, ele soube reagir, não devolveu o mal com o mal. Né? E as antipatias? Quem não tem? Quem não tem? A antipatia é uma coisa gratuita. Entende? A gente tem que entender que as pessoas que a gente sente antipatia, não é porque ele está com fluido ruim, você com fluido bom, ou você com fluido ruim, ele com fluido bom. Não. Antipatia não é isso. São forças eletromagnéticas que não se atraem. Porque se atraísse era simpatia. Como não se atrai, elas se repelem, chama-se de antipatia. Pode estar os dois sendo trabalhadores do caminho do bem, pode estar frequentando a mesma casa espírita, fazendo tudo bem, tem tudo certinho, mas os objetivos deles são tão diferentes que não existe uma força de atração entre eles. Nem sempre a antipatia que você tem quer dizer que seja um fluido negativo se opondo a um fluido positivo. Não. Às vezes são predisposições e destinos e interesses diferentes um do outro. Entende? Ninguém é obrigado a sentir antipatia, a simpatia obrigatória com você. Entende? Jesus, que é Jesus, teve muita antipatia e ele só fez o bem. Entende? Então, que a gente compreenda que essa atitude de antipatia é algo natural. Entende? E que você não queira ser convidado por isso a querer fazer mal à pessoa, falar mal dela, entende? Ou partir com alguma repulsa contra essa pessoa, entende? Acontece, entende? É como tem uma parte do livro dos Espíritos que fala só disso aí, mas em relação mais ao problema conjugal, né? Que são as antipatias e as simpatias, né? Que é muito bonito aquilo lá, sabe? É muito bonito mesmo essa parte do livro dos Espíritos. É de grande interesse para a gente. Ele fala lá que existem as atrações, as simpatias
do ponto de vista carnal e as simpatias do ponto de vista espiritual, que são coisas diferentes. Entende? Totalmente diferentes uma da outra. E às vezes a gente confunde uma coisa com a outra. Entende? E por confundir uma coisa com a outra, às vezes você pode comprometer a sua vida. Está achando que uma união, simpatia, uma afeição material é uma afeição espiritual, não é? Simpatia é um sentimento bom. Antipatia é um sentimento Não, ruim. não. Simpatia é uma força de atração entre dois seres. Mas, Duas pessoas que querem fazer o mal, elas podem estar simpatizando muito com o outro. mas que nem antipatia, assim, é uma coisa ruim? Não. É um sentimento ruim? Não, é isso que eu estou falando, nem sempre é um sentimento ruim. Às vezes são forças diferentes, entende? Que podem estar trabalhando no caminho do bem, mas em estágios diferentes que não vão sentir atração uma pela outra. Mas assim, pra gente querer distância, Lógico, você não vai sentir motivo nenhum para estar junto daquela pessoa. mas não é que a gente quer uma coisa ruim. Não necessariamente. Não necessariamente. Acontece com coisa ruim, mas não necessariamente só coisa ruim. Porque às vezes você está com uma pessoa você convive, mas não tem simpatia. É antipatia? É. Ou você está do lado positivo ou negativo. Só tem duas coisas. Do ponto de vista afetivo, só tem dois caminhos, sabe? Ou da simpatia ou da antipatia. A simpatia ela é sempre boa quando ele define o relacionamento do sexo entre os espíritos. Né? Ele fala, o espírito tem sexo? Não cometer bens, porque para isso precisa de ordem. Entre eles existe amor e simpatia, mas baseado na concordância dos sentimentos. Entende? Quando não existe amor, existe simpatia, é porque tem uma força negativa no meio de saída. O amor é o sentimento que predispõe a fazer o bem. Esse amor, esse sentimento que predispõe a fazer o bem, vai sentir uma atração pelo outro, porque existe uma concordância de sentimentos. Essa força sexual que se define entre a gente. Por isso que é importante a gente reconhecer quais são os espíritos simpáticos a nós, né? Porque os simpáticos, é como ela está falando aqui. Os simpáticos são aqueles que têm o mesmo grau evolutivo que a gente. Né? Não quer dizer que sejam do bem, necessariamente, nem necessariamente sejam do mal. Eu tenho qualidades boas, eu tenho qualidades negativas. Quando a gente está trabalhando com qualidade positiva, eles também estão do meu lado. Quando está trabalhando com atividade negativa, eles também vão estar do meu lado. Então, nem sempre a simpatia quer dizer que seja uma coisa boa. Nem um antipático que é coisa ruim. Nem um antipático que seja coisa ruim. Sabe? O importante é que, diante desse sentimento que você está tendo, de antipatia, que você não rechace o outro como sendo uma pessoa ruim, uma pessoa degradante, uma pessoa, olha, parece até bonzinho, mas para eu sentir essa antipatia porque tem coisa ruim nele. Não é que tem coisa ruim nele. Ou é inimigo de vida passada. Exato, não tem nada a ver, entende? Ele pode estar com um objetivo totalmente diferente do seu, por isso que são forças que não se atraem. Entende como é a coisa? Então, diante disso, entende? Que a gente não vá querer retribuir ou querer levar o mal para as pessoas. Entende? O que é diferente quando você está com pessoas que têm azedume. Azedume é mau humor. O mau humor é um mau humor. A pessoa que é mal-humorada para todo mundo, tá entendendo? É uma tristeza a coisa, entende? É uma das piores coisas que existe, é você conviver com uma pessoa mal-humorada. A gente tem um transtorno psiquiátrico, a gente chama de distimia, que a melhor definição de distimia é do mau humor com L é o mau humor com U. A pessoa é mal-humorada de tudo que é jeito, sabe? Ele só enxerga lado negativo, entende? Ele não tem ânimo para participar, tudo para ele incomoda, entende? É difícil você conviver com uma pessoa desse jeito. E é uma doença que surge na infância e adolescência, 75%. Então a gente encontra muitas vezes crianças e adolescentes que a gente recebe lá no consultório. É bom a gente ter sempre o olho nisso aí, porque das distimias, entende? O caminho deles é entrar em transtorno depressivo. E depois que entra em transtorno depressivo é muito complicado tratar, sabe? Porque vai ser se diante da distimia ele ia ter que tomar remédio anos a fio, entende? Diante do quadro depressivo ele vai tomar remédio a vida inteira mesmo quando ele tem distimia. Quando você pega um adolescente com distimia, com esse mau humor, com esses azedumes, entende? Que perturba pai, perturba mãe, perturba escola, perturba todo mundo, entende?
Ele é um cara que não simpatiza com ninguém, sabe? Você vai fazer alguma coisa, ele está de cara amarrada, entende? Se todo mundo está fazendo na escola, também está, se está em casa, também está. Então, quando você pega uma pessoa dessa na adolescência, a chance de cura é boa, é muito boa, entende? E a gente sempre alerta, depois da tua vida, dependendo das porradas que você vai tomar, você pode vir a ter oscilação do humor, você já sabe como deve tratar, então você já recorre ao tratamento. Entende? Mas é muito difícil, sabe? E olha, quando a gente vê essa palavra azedume, mau humor, você veja que é um dos primeiros sintomas que surgem nas obsessões sutis. Entende? A gente viu isso que na obsessão sutil, na obsessão simples, entende? Você ter mau humor, principalmente mau humor matinal, tem que você conviver com uma pessoa dentro de casa e já acordar com ela, uma pessoa mal-humorada, nossa, não é nada fácil, sabe? Acorda cuspindo maribondo, entende? Aquela área da atmosfera carregada não é nada bom. Então, mau humor matinal, mal-estar físico flutuante, né? Irritabilidade, entende? Porque para aí você partir para a agressividade é um conjunto de coisas que encaminha tão facilmente e quando você menos espera, você está convivendo com pessoas mal-humoradas que são agressivas. E se você for analisar direitinho, você vai ver que todo mal-humorado, ele tem, quando você menos espera, um comportamento agressivo. E quando eu falo agressivo, não é agressivo por atitude, não, entende? De querer dar murro na porta, quebrar as coisas, bater porta com fogo, não. Eles são agressivos verbalmente, sabe? Eles têm uma linguagem peculiar, que gosta de uma língua de navalha, sabe? Quando menos espera, ele está sendo agressivo na língua dele. Então, a pessoa vai conviver com isso, com pessoas que têm seus deslumbres, né? E é muito difícil quando surge uma coisa dessa no teu campo profissional. E que você é obrigado a conviver com pessoas desse jeito. E se é uma pessoa que é um superior teu, você vai comer miúdo na mão dele, sabe? Então, você saber superar essas dificuldades é importante. E é muito importante. Porque muitas vezes você pode até comprometer o seu emprego, que é onde está o teu sustento, entende? Porque você não soube suportar o mau humor dos outros. Entende? E aí você pode comprometer não só o seu sustento, como da sua família, que era o caso dele. Então, que a gente saiba que existe isso e que isso são provocações contra o teu narcisismo. Se você não sabe educar o seu narcisismo, você vai retribuir o mal com o mal. Essas coisas que a gente está falando aqui, eu torno a repetir para vocês, das 4 torres verdades, entende? Essa é a mais complicada para você superar. Porque o nego vem tocar na tua ferida, porque a gente tem essa ferida aberta, chamada orgulho e vaidade. Ele vai tocando na tua ferida assim direto, ó. E tem uma hora que você não aguenta, termina se estrelando. Então a gente tem que ter muito bom senso e prudência, sabe? Porque outra coisa que pesa muito é o desprezo. Você receber desprezo e uma pessoa que você convive com ela, você quer fazer o bem e ela começar a te jogar para escanteio, como muitas vezes eu vejo os pais fazendo com seus filhos, já está grande, te vira, a vida, vai viver a vida do jeito que você quer. Muitas vezes em relacionamento conjugal a gente vê isso, com desprezo. E muitas vezes o outro que é dependente daquele tem que baixar a cabeça e ficar aguentando, ou ficar espizinhando ele com desprezo. É muito doloroso, sabe? E às vezes a gente vê uma situação que é tão humilhante que os outros estão passando, tão humilhante, que você até dá a sua opinião. Você não acha que não está na hora de você levantar a bandeira da independência e dizer: eu vou vencer a vida aos trancos e barrancos, do que ficar comendo na mão dessa outra pessoa desse jeito? É complicado isso, sabe? Porque quando a pessoa sabe trabalhar a renúncia, é uma coisa.
A maioria não trabalha isso. Elas se acomodam à situação humilhante. E quando ela está acomodada com a situação humilhante, não pense que isso vai ter valor moral para ela, porque não vai ter. Isso é covardia. E ela deixa o outro, vai deixando, e o outro vai montando no cangote dela, vai desprezando, e vai humilhando, e desprezando, e humilhando. Não pode ser assim. Não pode. A pessoa tem que ter um pouco de brilho. Precisa ter. Ele tem que ter um pouco de independência. Quando a gente fala, e eu gosto sempre de dizer isso, que os relacionamentos conjugais eles são horizontais, a gente tem que entender que deve ser horizontal mesmo. Sabe? Quando ele vai, o diálogo vai ser fundamentado na sugestão. Jamais discussão com humilhação. Porque o desprezo nos leva a isso. E a gente não pode. Deus não fez a gente para isso. Deus fez para que a gente fosse pessoas livres e independentes. A gente tem dificuldades aqui na Terra, todo mundo vai ter. A gente está passando por provas e expressões tantas. Mas a gente deve prezar para a gente ter um pouco de hombridade, sabe? Então, cuidado, que no desprezo você tem que chamar para a responsabilidade. E cada um tem que colocar os seus pratos na mesa para saber conviver direitinho. Se é um filho, entende? Muitas vezes eu vejo filhos saírem de lá em situações tristes, entende? Muitas vezes chegar em situação lastimável no consultório, com quadros de distúrbio da emotividade grave, porque eles guardam essa mágoa de como saíram, entende? E vão levando isso, sabe Deus quantos anos para frente, entende? Muitos chegam na velhice dizendo, olha, eu sou assim porque eu fui desprezado por minha família, eu fui jogado fora mesmo, entendeu? Eu tive que ganhar a vida desse jeito. Entende? Mas eu guardo mágoa, entendeu? Guardo ressentimento. E isso é muito triste. Entende? Porque diante do desprezo, entende? Você tem que se dar a atitude de se defender, entende? Mas agindo com renúncia. Mas, doutor, quando o desprezo vem dos filhos pelos pais, os pais perguntam, pedir independência, porque já está numa idade. É um fato. É um fato. Está acontecendo. Porém, eu vou te falar uma coisa. A grande maioria das vezes, os velhos que estão passando por essa situação é porque não ensinaram outra coisa a seus filhos, a não ser isso. A grande maioria das vezes. Então, é muito delicada essa situação. Porque muitas vezes vocês perguntam, o que é que você deu para o seu filho para ele tratar desse jeito? Você deu qualidade moral para ele? Quando a gente, olha, se tem uma coisa que eu costumo falar muito, e ainda vou falar mais ainda, é a forma de educar os filhos. De acordo com o trabalho de neurociência mesmo. Que são coisas bem fundamentadas hoje em dia, que os países evoluídos trabalham, mas trabalham abertamente. Porque eles querem ter em seus países homens e mulheres melhores na vida. Coisa que infelizmente, mas infelizmente no Brasil não se faz. Muito pelo contrário, se faz o oposto. Em vez de valorizar a maternidade e a paternidade, eles desestruturam a maternidade e a paternidade, dizendo que é para colocar filho em creche, que o Estado vai criar, o Estado vai dar educação. É justamente o oposto. Só quem dá educação moral, gente, isso é da Grécia Antiga. O primeiro pilar que dá educação moral é o lar. O segundo é filosofia, que é a arte do bem pensar, você ir atrás de coisas boas, para descortinar a razão, os segredos da vida. O terceiro é religiosidade. Não é Estado que vai dar educação moral para ninguém, não dá. O Estado dá educação de conhecimento. Você vai conhecer física, química, matemática, português, isso sim, mas educação moral não existe. Educação moral é família, filosofia e religião. E ponto final. O resto é sofisma. E que a gente não deve ser levado para isso. São poucas as pessoas que a gente fala isso e que conseguem ter uma visão para entender.
Entende? Porque a maioria vive na ilusão de um benefício transitório, entende? Porque isso vai tirar ele da responsabilidade de ficar em casa dando educação para os seus filhos. É preciso ter muita paciência, é preciso ter muita renúncia, é preciso ter muita coragem para você educar uma criança. Entende? Essas coisas aqui que ele falou que ele tinha, a gente tem que desenvolver na paternidade, gente. E que a maioria das pessoas não fazem. Entende? E diga mais de passagem. E se você sabe que deve fazer e você não faz, você acha que na próxima encarnação você vai ter um pai que faça isso com você? Não vai. E é aí que está logo a problemática do mundo. Trabalhe agora, fazendo o que é correto agora, para que você receba algo de melhor amanhã. E não tem de você ficar se lamentando. Quando o André Luiz, o Vicente fala para ele que aqui existem galpões imensos, onde as mães aprendem a maneira correta de se trabalhar a maternidade e os pais o dever da paternidade. Então, são almas que são complicadas nisso aí tudo, que vêm aqui para a Terra para desenvolver isso. Depois as pessoas têm seus filhos trabalhosos e acham que não são merecedores disso. Mas sabe Deus o que fizeram em encarnações anteriores. Sabe Deus. E se diante desses filhos trabalhosos não souberem trabalhar da maneira correta, coisas melhores não vão acontecer nas próximas encarnações. O Espírita gosta muito de dizer que na próxima encarnação vai ser diferente, na próxima encarnação vai ser diferente, vai ser diferente. Não. Se tu não fizer o que é correto, vai ser um pouquinho pior. Entende? Porque a gente vai estar desprezando provas e expiações em nossa vida, sabe? Então você saber conviver com uma pessoa que tem isso tudo, né? Que pratica calúnia, antipatias, azedumes, desprezo, com assédio sexual, que a gente já falou muito isso aqui, né? Você saber conviver com isso, não quer dizer que você vai ter que reagir com o pé na vela do outro, não deve distribuir o mal com o mal. Não. Você tem que trabalhar esses sentimentos aqui que ele falou. Perseverança. Se você está fazendo certo, não arrede isso que você está fazendo que é certo. Porque são muitas as pessoas que começam a fazer as coisas certinho, mas como não tem colaboração dentro do lar, ou do marido ou da mulher, ou dos filhos, entende? Eles largam de fazer. Sabe o que é certo, sabe como deve fazer, mas acha que não tem colaboração, deixa de lado. E não pode fazer assim. São vários os livros de André Luiz que ele fala isso, entende? Da mulher que tinha capacidade mediúnica, entende? Que ia trabalhar e que o marido não deixava, mas de uma hora para outra vinha a tia dela e tirava ela de dentro de casa para ir para a reunião. Entende? E botava o marido no canto dele. Entende? Vê os livros mensageiros, na conversa das 3 mulheres lá, que fala justamente isso, que uma não se dedicou à doutrina espírita por causa do azedume do marido. Não, a gente não deve fazer isso. Entenda? O que vai fazer você progredir são as mudanças que você faz em você. E como nossos lares são de provas e expiações, muitas vezes as mudanças que eu estou fazendo em mim está causando inveja e incômodo nos outros. E não é em nome da inveja dos outros que eu vou abdicar de fazer o que é certo, gente. Que eu seja perseverante. Então, tá bom. Até a semana que vem que fala dessas virtudes diante das provocações negativas. Muita paz a todos. Passando nossa prece. Para os nossos irmãos que causam sofrimento. Senhor de infinita bondade, no santuário da oração, marco renovador do meu caminho, não te peço por mim, Espírito endividado, para quem reservaste os tribunais da tua excelsa justiça. A tua compaixão é como se for o orvalho da esperança em minha noite moral, e isso basta ao revel pecador que tenho sido. Não te peço, Senhor, pelos que choram, clamo por teu amor e benefício dos que fazem as lágrimas. Não te venho pedir pelos que padecem,
Suplico-te a bênção para todos aqueles que provocam sofrimento. Não te lembro os fracos da terra. Recorda-te quando se julgam poderosos e vencedores. Não intercedo pelos que soluçam de fome. Rogo-te amor para os que lhes furtam o pão. Senhor Todo-Bondoso, não te trago os que sangram de angústia. Relaciono diante de ti os que golpeiam de ferro. Não te peço pelos que sofrem injustiça. Rogo-te pelos empreiteiros do crime. Não te apresento os desprotegidos da sorte. Sugiro teu amparo aos que estendem a aflição e a miséria. Não te imploro mercê para as almas traídas. Exorto-te o socorro para os que tecem os fios envenenados da ingratidão. Pai compassivo, estende as mãos sobre os que vagueiam nas trevas. Anula o pensamento insensato. Cega os lábios que induzem a tentação. Paralisa os braços que apelejam. Detém os passos daqueles que distribuem a morte. Ajuda-nos a todos nós, filhos do erro, porque somente assim, ó Deus piedoso e justo, poderemos edificar o paraíso do bem com todos aqueles que já te compreendem e obedecem, extinguindo o inferno daqueles que, como nós, se atiram desprevenidos aos insanos torvelinhos do mar. O tempo não para. Se agora encontras o teu ontem, não ouvides que a tua ação de hoje será a luz ou a treva do teu amanhã. E mais uma vez, Pai, lhe agradecemos a oportunidade de estarmos aqui estudando e aprendendo. E que possamos, Pai, demonstrar essa gratidão pondo em prática todo esse ensinamento. Para isso, Senhor, lhe peço que abra nossa visão para enxergarmos o caminho correto. E quando estivermos caminhando nesse caminho, por esta estrada, nos dê coragem para encarar em nós o que devemos mudar. Pedimos também, Senhor, que olhe pelo lar de todos aqui presentes, pela família e pelo trabalho de cada um daqui. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe, Senhor, entregues às tentações. Livra-nos, Senhor, de todo mal. Amém.